A palavra de hoje tem como tema a verdade da cruz. A verdade da cruz. A verdade da cruz. A grande maioria dos evangélicos não conhece cerca. Por isso a vida não está dando certo. Um crente sincero orou assim, Zeca: Senhor Deus, eu gostaria de crer na tua palavra. Que oração maravilhosa, não? Sim ou não? Não. Parece tão bonitinho, parece tão quentinho, mas está fora da casinha, meus irmãos. À primeira vista parece legal, mas não é. Não é. Porque a palavra do Senhor sempre foi reta, verdadeira, fiel, digna de inteira aceitação. Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo: a palavra de Deus não é, eu quero que. Não. Deus nunca falou qualquer palavrinha. A palavra de Deus deve ser escrita, acatada, obedecida. Ela não está aí na amostra para ver se tem crente que aceita ou não aceita. Ela não foi feita para isso. Ela tem que ser aceita. O verdadeiro cristão não fica falando: eu quero. Ele diz: eu creio, eu recebo, ainda que seja um absurdo. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. O Senhor faz coisas maravilhosas para aquele que crê. Agora eu pergunto, Cris, por que muitos crentes não dão total crédito à palavra de Deus? Por que muitos não leem a Bíblia? Por que muitos não fazem questão de ouvir a mensagem de Cristo? Por que, Paulo Roberto, que nem todo mundo dá 100% de fé e confiança na palavra de Deus? Por quê? Por que não estou crendo 100% a lei? Por que ele? Tem muita gente que não acredita 100% não. Muitos crentes, estou falando de crentes, tá? Uma das razões, Maísa, é que o diabo, tem distorcido a palavra de Deus ao longo dos séculos. Eu ouço nos dias de hoje pregação distorcida da palavra da verdade de Deus, e me assusta. Não precisa abrir, mas Jeremias 23, 36, lá fala Deus falando pelo profeta que o povo estava distorcendo as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Estava distorcendo a palavra. Desde o início, o diabo, o enganador, o perturbador, ele distorceu sutilmente a palavra de Deus para Adão e Eva, por isso eles caíram. Sim? Paulo, o apóstolo, ele era duro com aqueles que faziam isso. Na carta à igreja da Galácia, no capítulo 1, ele chega a amaldiçoar alguns que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Torcendo, pervertendo, é o mesmo sentido. No capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo fala: não precisa ficar agora, quero que você preste atenção na palavra, tá bom? Fala que havia falsos irmãos que se entremeteram com o fim de respeitar a liberdade que é em Cristo Jesus. Alguns entram, começam a fazer amizade e tal, se sentem, começam a na cabeça do outro. O que aconteceu nessa igreja? Se alguém, mesmo que da igreja, vier falar alguma coisa que não está de acordo com Cristo e com a palavra de Cristo, não dê ouvidos. Na carta de Filipos, Ivone, Paulo fala que há muitos que andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo.
Tá? Estou falando de pessoas dentro da igreja, agentes satânicos para perverter. Por isso muita gente acaba não confiando totalmente na palavra de Deus. Feliz do cristão que crê 100% na palavra de Deus. Esses são felizes, os que creem, os que guardam, os que praticam. Apocalipse 1 fala sobre isso. Tá? Eles se infiltram simuladamente, disfarçadamente, são simpáticos, são cativantes, são pessoas agradáveis, são pessoas que vão cativando o coração. Eu fico muito preocupado com o crente que quer cativar o outro crente, sabe? Eu enxergo isso. Vai comer junto na casa ali e fica fazendo, né? Conquista a amizade, conquista a pessoa e de repente vai semeando coisas no coração dessas pessoas. É perigoso demais. Judas, versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com disfarce, tá? Se introduziram na igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Já pensou uma coisa dessa dentro da igreja? Gente fazendo a cabeça dizendo que Jesus Cristo não é o Senhor, não. Que absurdo, cara. Mas aconteceu isso, né? Só que quando, esses que não são de Deus, que se incomodam com a verdade de Deus, eles não ficam muito tempo na igreja. Eles pegam uma música, conseguem arrastar para fora e olha lá, então, ó, cai fora. Por quê? Porque a verdade, a luz da verdade de Cristo, da palavra de Cristo, da obra de Cristo, incomoda essas pessoas e elas não conseguem ficar aonde Cristo e a cruz é pregada. A verdade da cruz é pregada. Não conseguem ficar. Não conseguem. Não é qualquer um que fica. Ai, eu gostei da pregação. Pastor, é muito duro. Eu vou para outra igreja. Não consegue ficar. Ai, que vontade tão muito desse pastor. Gente, aqui nessa igreja, a palavra falou isso. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu penso até que o próprio Deus faz separação do joio e do trigo. A igreja precisa aprender a discernir o falso do verdadeiro cristão. E eu gosto da Bíblia, me ensina. Filipenses 3,3 diz assim: porque nós é que somos da circuncisão. Nós é que somos o povo circuncidado, o povo de Deus. Circuncisão estava ligado com o povo de Deus. Nós é que somos verdadeiramente o povo de Deus, circuncidado no coração, tirado do coração de pedra, um novo coração, nascido de novo. Nós, regenerados, somos verdadeiramente o povo de Deus. Ele está dizendo: nós que adoramos a Deus no Espírito, porque agora nascemos do Espírito, somos espiritualmente ativos. Nós adoramos a Deus no Espírito, não na alma, no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nos gloriamos em Cristo Jesus. A igreja verdadeira se alegra, se gloria em Cristo Jesus, não no seu prédio, não no grupo de louvor, não no conjunto, no seu. Não, irmãos, é em Cristo que você e eu devemos nos alegrar, nos gloriar. É na cruz que nos gloriamos também. Sempre que pregamos a cruz, pregamos a Cristo e nos gloriamos, nos alegramos. Por isso pregamos Jesus Cristo e este crucificado. Tá bom? Esse é o verdadeiro. Tem que aprender a distinguir. E no fim fala: e não confiamos na carne.
Bárbara, você não tem ninguém aqui falando, eu sou formado nisso, eu conheço isso, eu tenho aquilo. Gente aqui na frente falando de si, se gloriando. Você não vê, porque nós não confiamos mais na carne. Em Cristo Jesus nós confiamos. Amém? Tá bom? Esse versículo, irmão Devanir, é muito revelador. Pena que nós não temos tempo para trabalhar mais nele, tá bom? Mas eu gosto de ver Deus dando para a igreja, Marcos. Presta atenção, hein? Porque é importante essas coisas. Quero ver todo mundo muito atento, tá bom? Para você não se enganar, por favor. Às vezes eu vejo irmãos aqui com o pensamento longe. Durante a mensagem, eu vejo nitidamente. Irmãos, concentre-se. Não deixe o diabo roubar. É isso que o diabo faz. Um dos trabalhos do diabo é chegar no lugar onde está sendo pregada a palavra e não deixe o diabo roubar. Você já foi roubado um monte de vezes, para. Não tem vantagem. E quando há essa distorção, as pessoas ficam frias, indiferentes, perde a coragem, o ânimo, ficam céticos. Tanto faz, tanto fez. Ir para a igreja ou não, ouvir ou não, estou nem aí. Muita gente está assim, muitos crentes assim. Eu encontro muita gente assim em Maringá, que já foram crentes sinceros, mas hoje não estão nem aí com o Evangelho. Um monte, talvez a maioria, se afastaram porque falsos irmãos contaminaram com a distorção do Evangelho de Cristo. Muitos estão descrentes porque estão ouvindo um Evangelho deturpado. Senhor, a Bíblia fala em João 10,10 que o ladrão, que é o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a verdade da cruz, a verdade do Evangelho. Esta é uma das grandes tarefas do diabo: roubar a verdade que te liberta. Ele vem roubar de você. Lucas 8,12, Jesus conta uma parábola: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra. A seguir vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. O diabo rouba a palavra. Não deixe isso acontecer. Receba a palavra. Ele é astuto. Ele sabe que se roubar a palavra da igreja, a igreja morre. Claro que eu não sei nem como saber, mas ao longo dos séculos, muitas igrejas faliram e fecharam porque a palavra foi roubada. Europa, Estados Unidos, países de primeiro mundo, muita tecnologia, muito mundanismo, muitas atrações. A palavra foi sendo deixada de lado, sufocada. As poucas palavras eram roubadas. O povo morreu, a igreja morreu. É estratégia satânica. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, receba a palavra no seu coração. Eu creio que a CBR permanece firme, meu Devanir, porque a misericórdia e a graça de Deus tem sido sobre nós, trazendo a palavra de Cristo a esta igreja. Eu creio. Amém? Se Deus não velasse ao governo, não cuidasse, não protegesse a palavra, não teria mais igreja. Eu gosto muito de Jeremias 1,12, fala que o Senhor fala que Ele vela pela palavra dele, para cumprir. Ele protege. O diabo atacou a Bíblia desde o início. Vocês não fazem ideia de quantas vezes o diabo atacou. Ele usou algumas autoridades da Idade Média para queimar as Bíblias.
E eu vejo algumas sendo deturpadas, distorcidas. Nego e eu, esses dias, encontramos numa Bíblia que nós ganhamos na Ordem dos Pastores esse mês. Bíblia de estudo, desse tamanho. Deus deu segredo para mim, me deu uma parte lá que não tem nada a ver. Hoje, nesses dias, Bíblia cara dando gratuitamente, espalhando gratuitamente, mas com comentários errados, falsos. Faz anos que eu não leio muitos comentários assim. Eu gosto de ler diretamente a Bíblia, todo dia. Eu estava contando, Bárbara, que eu li um livro que fala de um soldado cristão na Segunda Guerra Mundial, um americano, no centro de Varsóvia sendo bombardeada, destruição, prédios caindo para todo lado. E esse soldado conseguiu ver uma livraria evangélica que tinha uma fachada de vidro escrita: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ele ficou maravilhado. E tinha tanta destruição, mas Deus preservou aquela fachada. Como ele dizendo: a minha palavra ninguém destrói. Oh, glória! E eu creio nisso. O diabo pode tentar, já tentou, está cansado de tentar, mas a palavra de Deus é poderosa. Ninguém lá derruba. Nenhum pregador que queira distorcer vai conseguir. Vai prestar contas e não vai conseguir. O pregador que não zelar pela palavra vai ter que prestar contas. Uma das distorções mais ferrenhas que eu estou conseguindo ver agora, Maísa, é sobre a verdade da cruz. Talvez por isso pouca gente prega a cruz. Houve muitas distorções. E eu tenho crido na verdade da cruz e quero continuar andando na verdade. Eu sei que Deus, meu Pai, se alegra ao ver seus filhos andando na verdade. 2 João 4, 3 João 4 fala a mesma coisa. Não tem maior alegria do que esta, a de ver os meus filhos andando na verdade. Você e eu precisamos conhecer a verdade para sermos libertos do engano satânico, para continuarmos tendo luz na nossa caminhada até o céu. Uma das maiores necessidades, queridos, que eu penso do ser humano hoje é a verdade. Porque o que é fala solto para todos os cantos é mentira. Essa inteligência artificial, às vezes eu penso que é do capeta. Porque muitas candidatas nessa eleição passada agora, essa inteligência artificial coloca o rosto dela num outro corpo fazendo sexo. Para deturpar a imagem da candidata. Hoje o engano está tão forte que você precisa tomar cuidado. Acho que muita gente vai perder a vida por causa dos enganos. É preciso conhecer a verdade. Para mim, a cruz de Cristo é uma das principais verdades do Evangelho de Cristo. Ao longo da minha vida cristã, Marcos, desde 1974, quando o Senhor me resgatou, por quase 30 anos estive numa igreja evangélica. Tudo que eu ouvi nessa igreja foi o primeiro aspecto da verdade da cruz. Eles falavam de João 3,16 sobre o amor de Deus, o amor de Cristo naquela cruz, que me substituiu. Cristo morreu por amor no meu lugar. Amém. Corretíssimo.
Mas Maria, passar 30 anos numa igreja e ouvir só um aspecto da cruz, sim, alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate. Por isso minha vida nunca era mudada. Depois, irmã Devanir, passei 3 anos numa igreja neopentecostal. 3 anos. Nunca, uma única vez sequer ouvi sobre a verdade da cruz. Não estou exagerando, não. Nunca. Pela misericórdia, hoje eu posso ver a verdade da cruz. Sou muito grato. Hoje eu vejo a necessidade de conhecermos a obra completa da cruz, a verdade da cruz. Primeira grande verdade, primeiro grande aspecto é que houve sim a substituição. Ele, Jesus, morreu em nosso lugar. Amém. Primeira. Segunda verdade que o diabo gosta de ocultar é que nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos em Cristo. Isso é de extrema importância. O diabo tem de tudo para que isso não seja falado. Mas isso é precioso, porque é o nosso velho homem morrendo, sendo crucificado com Jesus. Houve uma inclusão, porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados na morte, fomos batizados na morte de Cristo. Fomos incluídos, imersos, morremos com Cristo, diz Romanos 6,3. Isso é importante. Essa é a segunda grande verdade que o mundo precisa conhecer. Você e eu morremos com Cristo. E aqui fala, porventura ignorais, Paulo está falando como que meio tirando sarrinho. Ué, você não sabe nem isso? Tão ignorante? Não sabeis? E esse verbo saber, tanto no versículo 3 quanto no versículo 6, ele fala, usa esse verbo para mostrar a importância de conhecer, de saber essa verdade segunda da cruz de Cristo, que é a nossa inclusão na morte com Cristo. Tá? Sabendo isto, versículo 6 de Romanos 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. 2 vezes esse verbo aparece aí, tá bom? E a impressão que eu tenho, Legume, é que esse segundo aspecto da verdade da cruz, que é a nossa inclusão, porque Paulo usa desta maneira, dá a impressão que já naquela época havia uma obra satânica para ocultar, para perverter essa verdade da cruz, desde aquela época. Sim? Dá para entender? Terceiro aspecto, Danilo, Cristo foi crucificado em nós, ou nós vivemos a vida crucificada. 3 aspectos importantes da cruz que nós precisamos aprender, tá bom? T.A. Hickory conta uma ilustração. Danilo, 3 cegos foram levados ao zoológico para conhecer um grande elefante. 3. O primeiro foi lá, todo contente, né? E começou a palpar o elefante e chegou justamente na orelha. Aí depois perguntaram, como o elefante é? Ah, o elefante é um grande leque que fica abanando. Era tudo que eles sabiam. Aí foi o segundo cego. O segundo cego agarrou na pata do elefante. Nossa! Perguntaram para o segundo cego, e aí, como é que é o elefante? Ah, ó, eu tenho certeza, viu? Elefante é um tronco de árvore forte, assim, um tronco de árvore. Nossa, forte. Aí foi o terceiro. O terceiro foi desviando e chegou lá no finalzinho, na cauda, no rabo. E ficou mexendo e tal. E aí, como é que é o elefante? Ah, o elefante parece uma porta. Em parte estavam certos, mas em parte está errado. Elefante não é só isso.
E o diabo quer que isso aconteça na igreja, que a igreja conheça só um pequenino aspecto da cruz, principalmente o primeiro, que é bonito. Ai, Jesus morreu no meu lugar, morre por aí. Aí, o segundo, o terceiro aspecto que me impacta demais, que eu vejo a preciosidade, que transforma a vida, que realmente nos vai trabalhar para sermos parecidos com Cristo, fica de lado. A vida cristã não funciona, não tem vida vitoriosa, não tem vida eterna, não tem glória para Deus, não tem nada. Aí fica um crentinho ali na igreja sem nada, porque não conhece a segunda e a terceira verdade da cruz também. Então, precisamos entender, para que tenhamos vida abundante, vida vitoriosa, testemunho cristão, para que Deus seja glorificado. É importante que você aprenda a verdade da cruz na sua totalidade. Hoje, porque nós não temos tempo, quero falar um pouquinho sobre a segunda verdade da cruz, a nossa inclusão na morte de Cristo. Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. A Bíblia fala, 1 Coríntios 5,14, um morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia é muito clara. O problema é que muita gente estuda pouco a Bíblia e não conhece as verdades da Bíblia. Quem não conhece a verdade da Bíblia não conhece a verdade da cruz. Toda a verdade está exposta na Bíblia. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu sei que essa mensagem não é agradável, mas presta atenção. Pode mudar sua vida. Por favor. Eu tenho sentido tanto obstáculo para pregar a palavra nesses últimos tempos, nesta igreja. Espero que essa palavra chegue ao seu coração. Não estou aqui para agradar você. Estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Estou pregando o Evangelho de Cristo. Tá bom? Como é importante que o nosso velho homem seja morto na cruz. É o pagamento do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Precisa ver a morte daquele velho homem pecador. Deus é justo. Deus faz isso porque Ele não tramita. É importante isso. Nenhum pecador se tornará filho de Deus. Vamos falar sobre adoção ontem. Não se será uma nova criatura, não será justificado se negligenciarmos esses dois aspectos da cruz. A nossa crucificação juntamente com Ele e a crucificação dele em nós. A vida cristã só funciona com esse terceiro aspecto, nós vivendo o Cristo crucificado, vivendo como Ele, vivendo a cruz. Eu gosto de ver, Márcia, que o segundo e o terceiro aspecto da cruz se interligam. Quem nasce de novo ama começar, ele começa a amar, a negar a si e a tomar a sua cruz e seguir o Senhor. O novo nascimento não para aí. Já pensou uma criança nasce e fica por aí? Não dá. Esses dias eu vi o Ita, o nosso netinho, quando ele nasceu, hoje está. Ixi! Eita! Acho que eu tenho que falar assim, porque desse tamanhozinho parece comprido, grandão. Né? Nós somos assim. Precisamos conhecer esses aspectos da cruz para crescermos a estatura de Cristo. Deus quer que isso aconteça. Enfim, Efésios é ensinado isso, tá bom? Quando começamos a viver a vida crucificada, quando começamos a tomar nossa cruz diária, começamos a entender a cruz. Começamos a entender a vida cristã. As coisas começam a funcionar. Por quê? Porque não é mais nós, mas sim Cristo em nós. Dá para entender? Essa igreja precisa do segundo e terceiro aspecto da cruz, prática, vida diária. E aí você não vai querer ouvir mais qualquer baboseira. Você quer ouvir a verdade de Cristo, a verdade da cruz. Tá bom? A cruz elimina os males que destroem a vida de um homem. A cruz é maravilhosa. É para a gente não ser destruído por tantas coisas deste mundo. Tantos casamentos falindo,
tantas famílias destruindo, indo, porque não há cruz, porque não há cruz. A cruz em sua totalidade faz a vida do homem funcionar de verdade. E é verdade. Minha vida começou a funcionar depois da cruz. Casamento, a família, o ministério, tudo que eu faço. Hoje eu vejo que se não fosse a cruz, eu estaria tão fora da casinha. Ele foi ensinado desde criança que eu era homem, que não devia ter medo e que devia peitar tudo que viesse pela frente e ganhar na força, na raça, no sacrifício, no suor, no sangue, nas lágrimas. Era assim que tinha que ser. Eu cresci dessa maneira, achando que eu podia qualquer coisa. Que era eu, mas eu e ponto final. E hoje eu vejo que me ensinaram tudo errado. Porque a verdade da cruz abriu os meus olhos. Hoje eu vejo que não sou mais eu, mas é Cristo. E se não for Cristo, eu estou na roça, perdido, fracassado. Tá? Todo homem que fala eu, é fracassado. Ou vai fracassar. Precisamos entender que é Ele. A vida sem Ele não funciona. É por isso que lá Deus nos incluiu nele. Ele passou a viver em nós. Só assim a vida funciona. Esse é o projeto de Deus. Fazer com que nós sejamos filhos de Deus por meio do seu Filho amado. Aí funciona. A igreja funciona quando Cristo está na igreja. Nada além da cruz pode proporcionar essa maravilhosa realidade ao homem. A verdade da cruz deve ser pregada em sua totalidade. E olha, essa verdade vale mais do que ouro, vale mais do que muito ouro depurado. A verdade da cruz vale muito mais do que qualquer montante de dinheiro, porque ela vale a glória do céu. Estou falando do Evangelho que salva, transforma, do Evangelho de Deus. Receba, creia nisso. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Diga para o Senhor o que você tem, o que você recebe. A verdade da cruz. Aleluia. Louve a Deus. Agradeça a Deus.